Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite às nossas ouvintes. Vamos iniciar agora mais um programa Acendendo Você, aqui nessa quarta-feira, agora num horário novo, estamos entrando às 19 horas. Já deixei o recado a semana passada para vocês, né? Mas estou repetindo aqui. E quem, obviamente, não conseguir chegar para assistir, tem depois o replay lá no YouTube, que dá para, né, acompanhar o nosso programa aqui. Inicialmente, também lembrar o pessoal que está chegando agora para se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, para poder acompanhar o nosso trabalho aqui, né, que é feito com bastante carinho para vocês aqui. O tema de hoje, que eu escolhi para falar com vocês, refletir a vida é o antídoto ao veneno da discussão. Na verdade, eu escolhi o tema discussão, né? O que significa isso na vida de nós? Principalmente de nós que estamos num trabalho de ascensão, né? Os que tentam, que lutam, que trabalham e que vencem, estamos vencendo no projeto de ascender consciencialmente, né? Entender o mundo de uma forma ampla, né? De uma forma lúcida, de uma forma a desenvolver a consciência. E a reflexão, né? Eu iniciei o tema falando de reflexão. Refletir significa refletir, né? Toda ideia, né? Toda opinião de si, opinião da vida, opinião dos fatos, do campo do conhecimento. Quando ele entra no campo da reflexão, você não só vê o contexto da vida, mas você se vê nela e vê o que você significa nela. A reflexão é um ponto bastante importante quando se fala de consciência. A percepção de si, a consciência de si é o ato da reflexão. A base de tudo isso é a reflexão, né? E a discussão envenena a nossa vida, envenena essa possibilidade de refletir, né, de se ver, né? Por quê? Quando se entra num campo de discussão, e a discussão eu falo no sentido amplo, eu não falo só sobre a questão da opinião, o que um entende, que o outro entende. A discussão pelo conflito, né, pelo conflito emocional também. Ela também é um veneno que nos atinge de uma forma bastante, né, prejudicial. Então, o que se tem a respeito, né? Existe uma máxima, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? O que você prefere? Obviamente que é quase que inútil se repetir que o silêncio permanente do campo do despertar é a melhor solução para que não haja discussão. Sim, ele é também um caminho, né? Não só a reflexão, que eu acabei de falar, que eu iniciei falando com vocês sobre isso, como o silêncio. O silêncio também é uma ferramenta poderosa, né? Que te coloca muitas vezes em posição a não desenvolver, né, um conflito, uma discussão. Entretanto, né, volto ao ponto onde eu queria chegar nesse momento, né? O silêncio cabe para o desperto? O desperto tem condições de ficar necessariamente em silêncio o tempo todo? Essa é a pergunta, essa é a indagação. É a nossa missão no despertar o total silêncio? Não creio, não creio. Sim, sim, devemos apreciar com moderação o silêncio, mas enfrentá-lo incondicionalmente numa tentativa de ascensionar, dizendo, bom, a partir do momento que o mundo, enquanto grupo, não acompanha, o meu silêncio fará eu ir aonde eu tenho que ir. Ok.
Mas não é o papel do desperto ficar absolutamente em silêncio. Então, o silêncio ele é cabível como uma ferramenta em determinados momentos, em determinadas situações. Mas o despertar não permite o total silêncio. O despertar não é para essa finalidade, não é para que fiquemos absurdamente calados. É a nossa missão, o despertar obriga-nos também no processo de despertar a chamar, né, cautelosamente aqueles que ainda dormem, que ainda negam a verdade. E eu digo cautelosamente porque entra sempre naquilo tudo que a gente vem dizendo ao longo de todas essas lives que nós já gravamos aqui com vocês, falando de consciência, que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu nível de compreensão, por isso que entra essa máxima que é cautelosamente esse chamado. Então, o silêncio, sim, ele cabe, ele é cabível, sim, para se evitar uma discussão, para se evitar um conflito, né? Mas no despertar, o silêncio nem sempre é a primeira das chaves, né? Que a gente utiliza, ou a única, né? Então, eu me sinto no despertar, eu me sinto, que eu percebo o mundo de forma mais profunda, mais ampla, mais verdadeira. Ah, os demais não fazem isso, então eu me calo, eu fico em silêncio. Não. Volto no ponto, né, para frisar bem para vocês. O silêncio é uma ferramenta que deve ser usada dentro do seu cabimento, né? Eu aprecio com moderação. Faça, sim, do silêncio um meio de você evitar o conflito, evitar a discussão, evitar o debate vazio. Mas não faça dele a primeira regra e a lei como desperto, porque no despertar, né, o verdadeiro despertar é o dividir o conhecimento, é o chamado, né, pela atitude, é o chamado pelo posicionamento. Muitas vezes nós nos encontramos na família, numa reunião de família, e ali se tem diversas opiniões, diversas formas de enxergar a vida. É papel do desperto ou da desperta, né, da pessoa desperta, estar sentado no grupo em silêncio, quieto, sem dizer nada, só ouvindo e às vezes lamentando, né, o estágio ainda de dificuldade de compreensão dos demais, não. Mas às vezes uma colocação sábia, amorosa e cuidadosa pode fazer toda a diferença. Não para abrir, então, a tal discussão que a gente está falando hoje, mas uma grande reflexão. Porque o maior segredo da interação do ser humano não é o que ele diz e o que ele faz, mas como ele faz isso. Como se aborda as pessoas diante dos assuntos, para que não se transforme na discussão, se transforme numa reflexão. E a discussão, por si, né, quando ela se inflama, ela desencadeia um processo, né, de distribuir um emocional negativo. E tem influência nos nossos principais corpos, que é o emocional, o mental, o espiritual e o etérico, né? Então, enquanto discussão, e aqui eu falo discussão no sentido do pesado, negativo, né? Que é essa que eu escolhi para falar com vocês hoje. Né? Então, o que acontece, né? Quando entra no campo de um debate acalorado, emocional, onde começa a nutrir, né, raiva, né, uma oposição de opinião e tudo mais. Cria-se as energias densas, né? Um ambiente denso. E essas energias densas alimentam entidades densas que se beneficiam delas, né? E essas entidades se aproximam e colocam o que a gente chama no popular lenha na fogueira. Então, uma discussão, quando ela é calorada e está caminhando para o negativo,
sentimentos negativos, sentimentos de angústia, porque a discussão, antes até de entrar no campo da raiva, ela contém muito medo, né? Muito medo. Inclusive o medo de se ver, porque quem discute, quem entra pelo debate acalorado, muitas vezes é porque está se vendo no outro. E nesse contexto da discussão, só existe uma resposta: você mesmo. Quando você entra numa discussão, você está vendo a você mesmo. Principalmente quando você se opõe demais à opinião que está sendo colocada a você. E essas entidades que eu acabei de comentar com vocês alimentam as discussões, porque elas se nutrem dessa energia negativa. E as sutilezas das discussões guardam nas entrelinhas o medo, a raiva, o sofrimento, né? E emanações fluídicas negativas que alimentam as entidades trevosas. Portanto, sempre é prudente se pensar quanto vale, né, se refletir sobre o que está se colocando, debatendo. Se não há possibilidade de refletir o que é? Você se vê no contexto. Porque quando você se irrita com o posicionamento de uma outra pessoa, ela está mostrando o que você é. A realidade é essa, a verdade é essa. Não adianta fugir. Não existe mais tempo e espaço no mundo para os que se auto-intitulam certos, preparados com as razões. Não existe mais espaço para esse tipo de comportamento. Existem essas pessoas, isso existe. Existe ainda muita gente com esse posicionamento, mas não tem mais espaço. Hoje, a regra geral é de você, cada um de nós, se enxergar. E a discussão, quando a discussão fica acalorada, quando a pessoa fica identificada com aquele assunto, o que a gente chama de se identificar com o assunto? Quando ele começa a te incomodar, quando ele começa a te elevar o tom da ira, né? Nós temos o costume negativo também de levantar o tom de voz para nos impor, por vezes, intensificar as nossas falas, a abordagem da comunicação se torna muito intensa. Isso tudo, né, está no campo de baixar a vibração. E, além de baixar a vibração, né, completando o raciocínio que eu iniciei sobre a identificação, a pessoa se identifica, então, com não só o comportamento, vou chamar aqui do seu opositor na opinião, ou a sua opositora, porque existe muita discussão entre casais também, né? E falando de discussão entre casais, normalmente é por motivos banais ou até desconhecidos. Até motivos desconhecidos. Quando você para e pergunta por que vocês estão discutindo, nenhum dos dois sabe dizer ao certo por quê. E isso é um fato. Mas a motivação da discussão tem esse elemento, né? Tem um repetir, muitas vezes um hábito, um costume, se repete, se repete. E isso não é próprio apenas de algumas pessoas. 100% da humanidade está preparado ou à disposição para entrar numa situação de discussão. Então, é um cuidado necessário que nós temos que tomar. Inclusive, quem vos fala, também, muito. Então, essa identificação, continuando, né, o raciocínio que eu estava dizendo, né, de se ver como num espelho, incomoda, perturba. Quando o seu opositor ou sua opositora lhe devolve a resposta, e isso não pega bem para você, você está se vendo.
Você está se vendo. Se você não é dessa forma, hoje você já foi. Você já foi. Então, se você acha que a resposta não foi adequada, ou pensa que a resposta vem a título de uma ofensa, pense bem o quanto você não está no contexto. E digo a vocês, e isso é uma certeza para 100% daqueles que caem ainda em discussões. Na discussão, quem tem que se ver no processo é você, não é o outro lado. Não é com quem você está discutindo. Então, se você for fazer uma análise sincera neste processo, faça em razão da sua atitude. Veja o porquê que você se identificou naquele momento com aquele assunto, porque aquele assunto, ou aquela atitude, ou aquela forma de abordagem que você recebeu, culminou num aspecto emocional negativo. E isso ainda se você for enfrentar uma situação dessa. Alguns que me assistem agora, eu tenho a plena certeza que já superaram isso, que já têm condições mais maduras de não entrar nesse enfrentamento. E a maturidade é um ponto também interessante. Se você entrar numa discussão com alguém, pare e pergunte a você o quanto você está maduro para debater ou esse assunto, ou até debater alguma coisa com essa pessoa específica que você entrou em conflito, que entrou nesse campo do negativo. Agora, por quê, né, que nós entramos nesses embates na vida? Claro que tudo está se cada vez explicando mais e melhor. Tudo, né? Existe a nossa responsabilidade, a nossa forma de agir, e existem as razões pelas quais nós fazemos determinadas coisas ou nos comportamos de determinada forma. Em muitos momentos aqui, eu já falei para vocês da roda de Sansara, do ciclo reencarnacional, das lembranças emocionais da terceira dimensão, porque existe uma coisa bastante cruel na nossa existência atual ainda, isso está sendo filtrado, está sendo libertado da humanidade, mas isso ainda existe. Nós não temos a lembrança das vidas passadas, no sentido de aproveitar as nossas experiências, de aproveitar, vou chamar assim, os nossos títulos de vida, aquilo que você conquistou no passado, o que você fez, o que você construiu. Isso nos foi apagado temporariamente nas nossas antigas linhas do tempo. Mas nós temos uma coisa que é cruel, que mantiveram na nossa órbita, que é a lembrança emocional do passado. Porque essa se tornou útil justamente para que os seres das trevas se aproveitem dos nossos momentos no negativo, ou propiciem que nós criemos ligações negativas, a produzir a energia de baixa densidade, de baixa vibração. E isso é muito importante prestar atenção. Ah, mas eu não lembro de vidas passadas, isso você fala sempre, né, aqui e tal, das vidas passadas, mas lembrem, as vidas passadas realmente a gente não tem o arquivo claro e aberto, mas a lembrança emocional nós temos. E essa lembrança emocional muitas vezes nos faz caminhar num encontro que às vezes já estava até programado que acontecesse dessa forma. Porque para quem quer saber, muitos que me escutam aqui já sabem, a roda de Sansara é o ciclo reencarnacional repetitivo e escravizante. Não é o ciclo reencarnacional, né, do promover
encontros e reencontros da vida ou das vidas, para que você aproveite isso no seu desenvolvimento. A roda de Sansara é você voltar a uma existência para encontrar situações que você vivenciou no passado e propiciar que você erre de novo. Você fazer reencontros, uma contabilidade de acertos e erros, para você errar de novo e voltar de novo e voltar de novo. Existem criaturas humanas que vivem na órbita do ciclo reencarnacional terrestre que, por descuido de si, reencarnam centenas de anos só alimentando as energias negativas, só voltando a encontrar os conflitos. Saem daqui com carga espiritual e emocional negativa, de acordo com a sua passagem pelo planeta, retornam dentro dessa sintonia, conectam com as linhas emocionais e psíquicas do seu passado, né? Vão encontrar, fazer reencontros e voltam a cometer situações emocionais e psíquicas negativas que vão fazer ou fizeram o seu retorno aqui. Então, mais do que nunca, quando a gente discute, estou falando de discussão, né? Quando nós falamos da discussão hoje aqui, nesse sentido, é um alerta a ser refletido para que cada um de nós busque a cura de si, para que acabe a possibilidade dessa repetição. Vejam só o quanto é importante a possibilidade dessa repetição, porque muitos afirmam sobre o nosso ciclo reencarnacional, sobre a nossa passagem na quarta dimensão, e sobre a influência que nós sofremos, os enganos holográficos, onde se apresentam seres que sabem, que entendem qual que é a nossa crença, e aí apresentam, né, guias travestidos dentro de uma imagem para nos conduzir aonde essas entidades querem. Mas na medida que você desenvolve a sua consciência, que você se liberta, que você se cura, você se livra dessa possibilidade, você se livra dessa roda de samsara, você passa a ser independente e construir o seu próprio destino de forma a construir o positivo e não ser uma ferramenta, um soldadinho do negativo, da produção da energia negativa. A psicosfera do planeta, ela está se sublimando, mas ela foi, durante milênios, centenas de anos, totalmente preparada para essas sintonias, essas conexões negativas, os soldadinhos das trevas, que pode ter sido cada um de nós, ou muitos de nós. Então vamos falar da parte boa, curar a si, curar o feminino sagrado em si. Estou falando de homens e mulheres, tá? Estou falando de feminino sagrado, tem que ser curado na mulher e no homem. E o homem, depois que curar o feminino sagrado em si, pode curar o masculino sagrado em si. Curar as nossas vibrações emocionais negativas por intermédio de processos de ascensão, como eu sempre falo para vocês, utilizar a energia crística, ou a energia da qual você acompanha o seu desenvolvimento espiritual, como auxílio à desconexão do negativo. Curar a si, você cura a sua ancestralidade, isso é muito importante. Sabe o que significa curar a ancestralidade? A cura de si, curando a ancestralidade, você vai dar um presente para todos aqueles que te antecederam na sua família. Veja o que nós somos capazes de fazer
cada um de nós. O poder, no bom sentido, né? Eu não gosto de usar a palavra poder, ela é muito mal utilizada, nem vou falar agora aqui, porque dá para gravar uma live sobre o poder também, mas isso é um outro assunto. Não gosto de usar poder, mas para entender, para ficar fácil, o poder, no bom sentido, que nós temos de transformação da nossa psicosfera, porque os nossos ancestrais estão nela, fazem parte dela, passaram por aqui. E quantos tantos que na sua ancestralidade não tiveram antepassados que sofreram, antepassados que, né, tiveram uma passagem difícil aqui no planeta, e quando você consegue curar o seu emocional, o seu psíquico, você cura essa onda que veio anteriormente. Você liberta os seus antepassados. Então, a discussão onde nos levou hoje, né? A discussão, o tema, a discussão onde nos levou dentro desse aspecto a refletir sobre isso, né? A nossa cura, a nossa autocura, a nossa busca desse autoenfrentamento positivo, né? Evitarmos abaixar as nossas frequências, as nossas vibrações em torno deste hábito, porque pode se torna um hábito. A discussão se torna um hábito. Não só um hábito porque nós acabamos incorporando, né, sinaléticas para isso na nossa atitude, mas porque nós deixamos de prontidão alguns seres das trevas nos acompanhando, só esperando pegar um momento que nós estamos dispostos a falar assim, mais fácil para entender, bater boca, que eles vêm lá jogar também um pouco de lenha na fogueira para a coisa ainda ficar pior, porque é dessa energia que eles se alimentam. E lembro vocês, isso não é ser de bem ou ser do mal. Isso é ser. A natureza e o universo é povoada de seres. Seres que se iluminam, que ascendem, que estão no processo de consciência, e seres que ainda estão sob, né, as energias da terceira dimensão, as energias que a gente chama escuras. Então, se nós queremos participar da nossa autocura pela consciência, pela ascensão, precisamos prestar atenção nisso. Meus queridos e queridas ouvintes, eu estou no meu 1 minuto final aqui, isso tem muito ainda o que a gente conversar a respeito, mas vocês viram o quanto é bonito, né, a gente pensar uma atitude da vida e aonde nós podemos caminhar falando sobre isso, falando sobre a nossa ascensão, o nosso desenvolvimento. Então, eu quero deixar minha gratidão aqui a todos que estiveram hoje aqui comigo, a todas e todos, né, me assistindo. Quero agradecer também aos que virão depois me assistir. Agradecer aqui a equipe da TV Crom, a Cris Landim, a Cris de Pascoal, né, por essa oportunidade, esse horário que a gente tem aqui. E deixar o convite para a semana que vem, às 19 horas, nós voltamos aqui com mais um tema, continuar falando com vocês sobre desenvolvimento, crescimento, né, e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.